Nossa Senhora de Nazaré, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, ontem à noite, na Vigília Pascal, na Epístola, na leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, escutávamos o apóstolo dos gentios dizer: acaso ignorais que quem é batizado participa da morte de Cristo, é sepultado com ele para com ele ressuscitar? Com isso eu quero dizer que nós devemos continuar fazendo referência à morte de Cristo. Faz parte do nosso entendimento de fé, da nossa espiritualidade. E como nós católicos gostamos de representar o mistério, conservamos em nossas igrejas a imagem do Cristo crucificado. Nessa Semana Santa, eu tenho dito para vocês, não poucas vezes, que o Cristo crucificado não é derrota, é vitória. Toda a nossa vida cristã tem o seu embasamento na cruz de Cristo. Agora há pouco falei do batismo, mas também essa celebração da qual nós participamos, a Santa Missa, é uma memória do sacrifício redentor de Nosso Senhor. Meus irmãos, Jesus morreu de verdade. Realmente, Ele não brincou de morrer. Mas, por incrível que pareça, nos inícios da igreja, alguns que estavam saindo do trilho da doutrina da igreja, afirmaram que a morte de Jesus foi só uma aparência. Um faz de conta, porque Deus não podia morrer. Realmente Deus em si não morre, mas como homem, por isso que Ele se fez homem, para morrer. E nós chegamos à conclusão de que a morte de Cristo foi real. Ele passou pela nossa morte, pelo Evangelho que nós escutamos, segundo São João. Maria Madalena, uma mulher dedicada, piedosa, bem de madrugada, foi ao túmulo. Ela ia não só para ungir o corpo de Jesus, porque não tinha tido tempo para fazer todos os preparativos do cadáver de Cristo. Ele foi sepultado às pressas, mas ela também foi lá para rezar. Mas nem houve como, porque ela tomou um susto. A pedra que fechava a entrada do túmulo tinha sido removida. O que passou pela cabeça da Madalena? Quem foi capaz de vilipendiar o corpo do Senhor? Quem abriu esse túmulo? Ela então correu às pressas, não a qualquer pessoa. Ela foi aquele que foi colocado à frente da igreja. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Foi ao encontro dele também daquele que estava na companhia de Pedro, o discípulo que Jesus mais amava. Ela, ofegante, deve ter dito para eles: tiraram o corpo do Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Sabe por que Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo? Não era porque eles estavam, talvez, acreditando na ressurreição de Cristo, mas é porque não se dava muito crédito à palavra da mulher. Então vamos lá para checar de perto. Pedro foi à frente, mas o discípulo que Jesus mais amava correu mais rápido e chegou primeiro ao túmulo.
Mas ele não entrou logo, não. Só entreolhou e viu que realmente o túmulo estava vazio. Pedro chegou por último e foi dada a precedência a ele. Ele entrou e constatou que o túmulo estava vazio, mas o túmulo não estava bagunçado. Os panos que serviram para envolver o corpo santo do Senhor estava dobradinho do lado. O Senhor deixou tudo arrumadinho. O Evangelho conclui dizendo que o discípulo amado viu e acreditou, mas acreditou na palavra da mulher. Por isso que o Evangelho conclui dizendo que os discípulos, que eles ainda não compreendiam as Escrituras, que anunciavam que Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Meus irmãos, a ressurreição é o mistério. Uma vez perguntaram para São Paulo como que os mortos ressuscitariam. A resposta dele está na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15. Ele usa um exemplo, ele faz uma analogia. Nós somos semeados na corruptibilidade para ressurgirmos incorruptíveis. Ele se refere a uma semente que é lançada na terra e dá origem a uma grande árvore. Nós somos como que uma semente lançada neste mundo, e desta semente brotará, eu digo, não uma grande árvore, mas um grande santo. Eu digo a vocês, nós somos muito mais do que aparentamos ser. Realmente, meus irmãos, nós também, diante do mistério da fé, somos surpreendidos. Como Pedro, como o discípulo amado, como Maria Madalena, nós ficamos desconcertados diante de realidades que nos transcendem, que vão além do nosso entendimento. A nossa régua humana não é capaz de medir a altura infinita desse mistério. A nossa balança não consegue aquilatar o peso incomensurável de tão grande mistério. O homem sempre fica a perguntar como que será a vida eterna. Uma certa vez, um partido religioso dos saduceus chegou para Jesus com essa pergunta, duvidando da ressurreição. Colocaram para Jesus essa questão: uma mulher casou-se 7 vezes. Ela casava, enviuvava, casava de novo. Então, Senhor, essa mulher terá como marido quem desses 7 na ressurreição? Na ressurreição, quem desses 7 será marido desta mulher? Jesus respondeu para aqueles homens ignorantes, que desconheciam os mistérios de Deus: os homens e as mulheres na vida eterna não vão se dar em casamento, mas serão como anjos de Deus. Nosso Senhor dissolveu aquela questão. Quantos de nós também perguntamos como nós seremos na vida eterna? Esse nosso corpo vai se desmanchando aos poucos. Como nós rezávamos na liturgia das horas do Sábado Santo, o nosso corpo é como a tenda de um pastor que precisa ser desmontada. A nossa vida vai ser cortada como a linha do tecelão. E como seremos então na vida eterna depois que esse nosso corpo for desfeito? Quem prestou atenção na homilia que eu fiz ontem à noite, a morte para aqueles que creem é transformação. Num prefácio reservado para a missa dos fiéis defuntos, escutamos essa oração que diz: para aqueles que creem,
A vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo, nos é dado nos céus um corpo imperecível. No céu, meus irmãos, nós teremos uma vida plena. Lembram que no evangelho de ontem, na vigília pascal, quando as mulheres chegaram de madrugada ao túmulo para terminar de preparar o corpo de Jesus, como já disse, elas encontraram o túmulo vazio, mas encontraram um jovem que explicava para elas o que tinha acontecido. Estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Não está mais aqui, ressuscitou. Vejam o lugar onde ele foi depositado. Não tem mais, não está mais aqui. Foi um jovem quem anunciou para elas a ressurreição de Cristo. Por que um jovem? O céu é a eterna juventude. O homem anseia em encontrar essa eterna juventude. Todos nós temos o desejo de viver. É estranho alguém querer morrer. E mesmo quando nós desejamos a morte, não é a morte pela morte, mas talvez para aliviar um sofrimento. Vejam que quando uma pessoa está enfrentando uma grande dor na vida, ela pede para que Deus abrevie a sua vida. Longe de nós abreviarmos a nossa vida com suicídio. Longe de nós, porque a vida pertence a Deus, recebemos dele, e é ele quem pede de volta, na hora que ele quer, a nossa vida. Mas vejam, nesse comportamento que assumimos, de não querer envelhecer, de querer esconder o tempo, a marca do tempo em nós, no fundo, é um desejo que nós temos de vida eterna, um desejo que nós não sabemos canalizar para a vida eterna. Prestem bem atenção, todo mundo, quando vão passando os anos, a gente não pensa em velhice quando está novinho, não. Mas quando os anos vão passando, aí começamos a ver as marcas no rosto, no corpo, o corpo vai ficando flácido, os cabelos vão embranquecendo, ficando encandecidos. Quem tem cabelo, outros vão perdendo. A gente vai se deteriorando, vão aparecendo no cantinho do olho pé de galinha, e a gente passa uma maquiagem para esconder, para os outros não notarem. A gente coloca um cinto também para esconder a pança, porque com a idade realmente a gordura vai se acumulando. A gente não quer envelhecer, mas prestem atenção, quando não se faz procedimento cirúrgico, né, para tirar um pouquinho da gordura. No fundo, meu irmão, tu tens desejo, é daquela eterna juventude do céu. Alguns nem se preocupam com velhice. Deixa o tempo passar, porque eu quero é aquela juventude do céu. Lá ninguém vai ser idoso, velho. Lá ninguém vai ser a criancinha. Lá nós teremos a plenitude da idade humana. Santo Agostinho falava que o auge da vida humana, naquela época dele, 30 anos. Realmente, é quando o homem atinge o pico da sua vida, quando é mais belo, quando a sua saúde é mais exuberante. Vejam que uma criança, mesmo novinha, mas ela tem uma saúde frágil. A criança tem que adquirir imunidade ao longo da vida, não é isso que dizemos? Uma criança que é muito poupada, não deixa a criança brincar, às vezes até sentada no chão, facilmente ela pegará uma gripe porque não adquiriu imunidade. Mas vejam, eu quero dizer com isso, como a vida humana, ela não é plena quando se é criança, é quando se é jovem aos 30 anos. Eu digo isso porque no céu seremos assim, eternamente jovens, meus irmãos. Lá, professor, não vai precisar mais
de lipoaspiração. Lá não vai precisar mais de plástica, de implantes. Não vamos precisar fazer mais maquiagem para esconder o tempo que vai estragando com a gente. Quando eu pego uma foto minha de há 20 anos, mas que estrago, meu Deus, o que foi que aconteceu, hein? Mas é assim, meus irmãos, desejemos o céu, essa vida passa. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta, tudo passa. Nada te inquietes, nada te assuste, tudo passa, só Deus permanece. Aí a gente tenta arrumar tanto, se arrumar tanto, que no fim da vida tem gente que fica parecendo um boneco. Né? Já viram esses artistas famosos? Se arrumam tanto, com medo da velhice, e não tem medicina que resolva o problema da finitude da vida, que tem pessoas que ficam horríveis, parecendo bonecos. Meus irmãos, a gente ri, mas é verdade. Eu digo a vocês que tudo isso, no fundo, é um desejo da eterna juventude que é no céu. É um mistério. Hoje, domingo de Páscoa, nós celebramos um mistério que está além do nosso entendimento. Alguém perguntava para mim esses dias, mas padre, tanta gente que já veio ao mundo, tanta gente que existe no mundo e que virá ao mundo, nós somos mais de 7 bilhões no momento presente e tem lugar para tanta gente assim no céu, padre? Meus irmãos, é como eu dizia agora há pouco para vocês, nós não podemos medir o céu com a nossa régua. O céu não é um lugar como aqui. O céu é um estado de vida. Como assim? É o estar em Deus. Isso que é o céu. O próprio Deus é o céu. Nós estaremos nele e ele em nós. Jesus já falou isso. Na última ceia, no Evangelho de São João, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso que é o céu. Por isso, a grande Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, meu céu já começa aqui. Só começa. E o céu é planificado na vida eterna depois dessa morte. Para nós, a morte é Páscoa, ou seja, passagem. Eu não quero concluir essa homilia sem me referir à primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Vocês ainda lembram o que dizia a primeira leitura? São Pedro, depois da ressurreição, ele pregou ao povo sobre a vida de Cristo. Ele falou que Jesus passou pelo mundo fazendo o bem, mas ele foi morto na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas escutem o que eu vou dizer a vocês. O povo, tanto os santos quanto os pecadores, viram Cristo crucificado. Agora, segundo São Pedro, na primeira leitura, ressuscitado, Jesus apareceu somente aos escolhidos. E ele fez da sua igreja a propagadora, a testemunhadora desse mistério, de que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu digo a vocês, se não fosse a Santa Igreja Católica, a morte e a ressurreição de Jesus estariam no esquecimento. Todos os anos a Igreja Católica celebra intensamente, todos os dias ela celebra intensamente a cruz de Cristo. Mas tem uma vez no ano que com mais intensidade a Igreja celebra a cruz, a ressurreição de Jesus. Nesta semana, que se conclui praticamente hoje a Semana Santa, eu pergunto a vocês, a Semana Santa é de quem? Da Igreja Católica. Vocês viram alguma coisa, procissão de outras denominações por aí? Viram? Não. Esse segredo, escutem, segredo a gente conta para quem? Para um amigo. Para um amigo. Quem é a esposa de Cristo? A igreja. Cristo faz da igreja a depositária da revelação. Ele se mostra crucificado a todos, mas ressuscitado somente à sua igreja.
e só alguns eleitos o viram. E dizia São Pedro na primeira leitura, a igreja deveria testemunhar esse mistério por todo o mundo. Nós não podemos calar que Cristo morreu, mas que Ele também ressuscitou gloriosamente. Perguntem a alguém da Igreja Católica quem viu Jesus, e serão os apóstolos que responderão: nós vimos Ele ressuscitado. Comemos e bebemos com Ele. Aquele que os apóstolos viram, nós também veremos, face a face no céu. Agora perguntem para qualquer uma outra comunidade cristã: quem da comunidade de vocês viu Cristo? Nenhum. Nenhum. Porque essas comunidades cristãs se originaram de uma separação da Santa Igreja Católica, da igreja deixada por Cristo aqui neste mundo. Nasceram alguns séculos depois, não vem dos apóstolos, mas essa comunidade nossa chamada católica. Goianésia ainda nem existia quando a igreja surgiu do lado aberto de Cristo. Ela já existia em figura no Antigo Testamento, no povo da antiga aliança, mas ela foi manifestada ao mundo no dia de Pentecostes. Nasceu do peito aberto de Cristo. Essa igreja que nunca findará, porque ela tem como cabeça aquele que ressuscitou. A ressurreição anuncia vida. Então, Pedro e os outros pensavam no início até em desistirem. Mas quando viram Cristo, recobraram o ânimo, receberam no dia de Pentecostes o dom do Espírito Santo e começaram a levar mudas da igreja por todo o mundo. Olha aqui em Goianésia uma muda dessa igreja apostólica, dessa igreja dos apóstolos, dessa igreja que Jesus confiou a Pedro. Cuida da minha igreja, Pedro, disse Jesus também no dia da ressurreição. E alguém, não sei quem foi, trouxe essa muda da igreja católica para cá, para Goianésia. Nós somos parte, meus irmãos, dessa igreja. A igreja está todinha aqui. A igreja de Goianésia é a igreja de Marabá, que tem um bispo que está em comunhão com o Santo Padre, o Papa. É isso que identifica a igreja de Cristo. Está com o bispo e este em comunhão com o Santo Padre, o Papa. Pois é, meus irmãos, é esta igreja visível, não só espiritual, mas visível, que se faz ver por uma instituição. É essa igreja que viu Cristo e que proclama em todos os anos esse mistério da Páscoa. Essa semana que passou, celebramos a instituição da Eucaristia, o encontro de Nossa Senhora com Jesus Cristo, carregando a cruz para o Calvário. Celebramos a sua morte, fizemos uma procissão com uma imagem que representava Cristo morto. Ontem à noite celebramos a ressurreição do Senhor e agora pela manhã celebramos o Cristo que já sabemos que está ressuscitado. E assim se completa o mistério, queridos irmãos. A igreja de Cristo que busca as coisas do alto. Eu quero concluir dizendo, a igreja, quando conhece Cristo ressuscitado, não é só para ela continuar aqui nesse mundo. Quando os apóstolos pensavam em pendurar as chuteiras, ou seja, em se aposentarem, porque parecia que tinha fracassado o Evangelho, eles veem Cristo ressuscitado, os apóstolos veem Cristo ressuscitado, e o que parecia ter terminado, na verdade começou quando parecia que tinha terminado. A ressurreição de Jesus também aponta para o céu.
A vida não é só isso aqui. Cristo ressuscita não só para a gente continuar a vida aqui nesse mundo. Ele ressuscita para olharmos para as coisas do alto. Realmente há uma vida para além do túmulo, que é a vida em Cristo. Como dizia a segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, buscai as coisas do alto, onde Cristo está à direita de Deus, como Cristo está à direita de Deus. Por isso eu quero estar onde Cristo está, e Cristo quer que eu esteja onde Ele está. Nós somos de Cristo, por isso que nós somos impulsionados para o céu. Não desejem as coisas da terra, desejem, dizia São Paulo, as coisas do alto. Cristo ressuscitou, busquemos aquela vida que não passa. Aquela vida na qual poderemos louvar a Deus para sempre, onde cantaremos com os anjos, com a Santíssima Virgem Maria, os louvores de Deus, onde com os anjos adoraremos aquele que é o nosso Senhor e a nossa vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.